O vídeo de hoje ele foge um pouco da nossa programação original. Eu vou falar sobre um assunto que praticamente em todos os cantos na internet brasileira você vai ouvir sobre esse assunto, que é a jornada 6x1. E eu acredito que esse vídeo vai fazer você, número 1, refletir, número 2, assim como eu, se entristecer, mas principalmente, número 3, se indignar com uma busca por uma solução que de fato venha a acontecer, não somente para o nosso país, para os trabalhadores em si, para os empresários. É uma mudança muito completa que precisa acontecer. Não é só no Brasil, mas especificamente falando desse caso no Brasil, tem um contexto americano que poucas pessoas conhecem de verdade. Às vezes as pessoas querem comparar Estados Unidos com o Brasil, mas eles não conhecem toda a verdade daqueles que trabalham de uma maneira mais autônoma, que eles sim vão ter um faturamento, um ganho proporcional maior, mas a qualidade de vida em si, ela nem sempre é tão boa. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Eu vou começar por essa imagem, que presta atenção nessa parte aqui, ó, restaurantes, mercado, saúde e serviços, que são os setores, e a justificativa, né, que é de saúde e produtividade. Então, basicamente, hoje, 6 dias trabalhados, um dia de descanso, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Como seria? Qual é a proposta? 4 dias por semana, 3 dias de descanso, 8 horas diárias, limitadas a 36 horas semanais. Então, vamos começar do começo. Primeiro, eu não acredito que a solução para esse problema seja simplesmente na canetada ou com uma medida política que falhar a partir de agora. É isso. Acredito que, de maneira prática, uma implementação mais abrupta assim, rígida, pode não resolver de fato a questão que está sendo apresentada. Mas como eu falei, é um assunto complexo, eu não quero entrar nesse mérito, pelo menos agora. No final, eu vou falar qual que seria uma sugestão minha, se eu estivesse ali com os deputados debatendo algo que eu poderia propor. Mas, para começar, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é o que, de fato, me entristece muito, né? Porque a minha jornada como empresário, ela é uma jornada que eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida. Mas a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que o trabalho que os meus pais fizeram, a base que os meus pais proporcionaram para mim, me permitiram ter um resultado ou dar passos que para mim, se fosse um outro cenário, seria bem difícil. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu era criança, o meu pai, a minha irmã, eu sou um filho mais novo, né? Então tem a minha irmã Rafael e tem meu irmão Rafael. Quando a minha irmã tinha 15 anos, então ele tinha ali aproximadamente 10 anos, o meu pai vendeu uma moto que ele tinha, fez uma negociação lá e ele teve um computador. Naquela época, um computador era esse tipo de negociação. Então vendeu uma moto para comprar um computador e assim vai. Então eu tive acesso ali à tecnologia muito cedo. Eu lembro de ter o computador ali na minha frente, ficar assim, vidrado, olhando aquela coisa assim de que caraca, que legal, que demais. Um pouquinho mais pra frente, o meu pai colocou Velox na nossa casa. Pra quem não lembra, Fortaleza era Velox. Então a internet banda larga. Um pouquinho depois de surgir a banda larga, meu pai fez esse investimento também. Então muitos dos meus amigos na época só usavam a internet no final de semana. E eu usava a internet durante toda a semana, 24 horas por dia. Já estudava, já estava aprendendo várias outras coisas. Então isso me deu vantagem. Isso me deu muita vantagem. Ter acesso à tecnologia, ter acesso ao computador. Então, eu trabalho com isso hoje, né? Eu acredito que eu aproveitei bastante. Mas eu tô pontuando aqui esse cenário porque quando eu fui começar a trabalhar, eu fui trabalhar para pagar minha faculdade de publicidade e propaganda. Eu já ganhava uma graninha ali como DJ, já aconteceu essa história algumas vezes. Eu trabalhava ali com festas infanto-juvenis e ali eu comecei a ganhar uma grana. Já era possível pagar a faculdade, mas eu não queria mais continuar tocando, porque eu comecei a tocar, eu tinha 16 anos. Então eram festinhas infanto-juvenis. Quando eu fiz 18 anos, que eu comecei a tocar em festas maiores, festas para maiores de 18 anos, aquele ambiente em si já não era algo que eu queria fazer parte. Então eu decido abandonar aquela carreira e aí eu começo a procurar emprego. Quando eu começo a procurar emprego, eu não tinha muita qualificação. Passei praticamente 2 anos, 3 anos ali na minha vida sem estudar, sem ler livros, sem fazer nada. A não ser usando a internet para baixar músicas, fazer mixagens, enfim. Então o meu primeiro emprego foi um emprego em uma escala de trabalho que muitas pessoas não aceitavam. Mas como eu estava ali, eu preciso e eu quero qualquer coisa para começar agora, eu aceitei um trabalho que ele era braçal. Então eu trabalhava com máquinas de impressão, eu cuidava da máquina, então carregava peso. Eu lembro de sentir muitas dores por carregar aquela bobina pesada. Era um ambiente que tinha, eu não lembro agora, salubridade é o nome talvez, mas tinha um cheiro muito forte de solvente. A minha mãe me chamava na época de homem solvente, porque as minhas roupas ficavam
um cheiro muito forte de solvente, era tinta, tinha que trabalhar de máscara, mas mesmo assim o cheiro impregnava. E eu trabalhava ali numa primeira jornada de 6 à meia-noite, algumas vezes eu ficava até 2 horas da manhã. Eu já cheguei a trabalhar de meia-noite a 6 da manhã, ir para casa, tomar um banho e me trocar e ir para a faculdade, porque eu fazia faculdade pela manhã. Então a minha jornada no começo ela foi uma jornada bem pesada nesse sentido, mas ali naquela empresa eu tive a oportunidade de crescer e as coisas foram avançando. A minha esposa, né, hoje minha esposa, na época minha namorada, ela, e depois nós noivamos, né, ainda na faculdade, ela trabalhava nessa escala 6x1. Então, final de semana, praticamente, eu ia buscá-la no trabalho 10 horas da noite, que era o horário que ela saía. Então, sábado e domingo, eu ia para a igreja domingo, né? Ela muitas vezes não podia ir para o culto comigo, porque ela sempre trabalhava 3 domingos por semana. Então, eu sei bem o que é essa rotina, o como ela exige, o como ela é intensa. Então, ela estudava na faculdade comigo de manhã, ia para casa, descansava ali 1 horinha, 2 horas, e ela já ia para o trabalho e ficava até 10 horas da noite. Então eu tinha minha rotina mais de madrugada, intensa de trabalho, ela tinha a rotina dela de manhã na faculdade e depois até de noite. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu sei na pele o que é uma jornada como essa, de ser intenso, de ser algo que é realmente difícil de conciliar. Mas eu quero que você entenda o contexto. Naquele cenário, eu tinha ali por volta de... Comecei com 19 anos, então eu estava ali com os meus 21, 22 anos. Eu me formei com 23 anos, quase para 24 anos. Então eu passei 4 anos da minha vida nessa jornada. Então eu enxergo esses trabalhos ou esses momentos como uma fase transitória. E onde que é a parte que me entristece? É ver pessoas que, de fato, eu não tinha filhos, não era casado, estava morando com os meus pais, já ajudava ali um pouquinho em casa, mas eu vejo pessoas hoje que precisam seguir essa rotina para ter o sustento em casa. Isso me entristece bastante, porque muitas vezes as pessoas não conseguiram encontrar outras oportunidades de irem ascendendo na sua vida. Mas uma das grandes metas que eu tinha, assim que eu abri a empresa, a minha esposa continuou trabalhando. Nós precisávamos do salário dela ali no primeiro momento. Então, assim que a agência começou a virar, depois ela foi para um outro trabalho, mas assim que a agência começou a virar, primeira coisa que eu falei, vamos empreender, vamos juntos. Eu entendo, eu sei que nem todo mundo vai empreender, não é todo mundo que vai abrir um negócio, mas o que mais me entristece é o fato de muitas vezes as pessoas não conseguirem minimamente pensar em novas possibilidades. Eu sei que tem muitos que, vocês que me assistem aqui na internet, muitas vezes não é esse público que eu tô falando, que eu tô contextualizando, que são pessoas que elas precisam, é uma jornada extenuante por conta, e eu vou falar isso da parte dos empresários para vocês entenderem. Eu sei que existem cenários e cenários, empresários e empresários, mas eu conheço muitos empresários. Eu já ajudei muitos empresários. E eu sei que muitos empresários, o negócio em si, por falta de conhecimento mesmo estratégico, saber crescer um negócio, eles estão ali, na margem extremamente apertada. Então, são situações onde vários estão vivendo um momento difícil. Então, o que me entristece? O funcionário muitas vezes não conseguir vislumbrar algo diferente, algo melhor para sua vida. E do outro lado, empresários que eles estão ali na corda bamba, com a margem de lucro apertadíssima, desesperados, muitas vezes sofrendo com equipe, com várias outras coisas. Então, é um cenário onde muitas vezes as pessoas colocam o empresário como o opressor, que quer explorar, etc. E muitas vezes aquele cara ali tá bem em situação delicada. Mas eu não quero criar o contexto de que todos os empresários são coitadinhos, etc, etc. Não, nós temos vários pontos aqui para nós analisarmos, mas o primeiro, trazendo um pouco da minha opinião, eu não acredito que o ser humano ele deveria precisar se submeter a jornadas como essa para ganhar o que eles ganham. Eu não acredito que o ser humano ele deveria viver num cenário no qual ele ganha tão pouco para ter uma vida que é praticamente trabalhar. Isso me entristece em um nível muito profundo. É algo que me incomoda bastante. Eu me compadeço absurdamente de olhar para essa situação e falar, cara, como que pode, né? A pessoa ter que viver numa situação como essa. Mas o que eu entendo é o seguinte, o mundo profissional, ele é um jogo. E nesse jogo, como eu falei, eu tive vantagem. Por quê? Para começar, os meus pais, meu pai vendedor a vida toda, meu pai aposentado hoje, a minha mãe funcionária pública, então minha família não era rica, muito pelo contrário, mas os meus pais eles estavam com as contas em dias. Eu não lembro de ver os meus pais preocupados com dinheiro. O assunto não ter dinheiro nunca passou na minha casa assim que eu percebesse. Então isso já me ajudou com crenças financeiras melhores. Segundo, o meu pai fez alguns investimentos que me permitiu ter acesso a algo que muitos dos meus amigos não tinham. Terceiro, eu podia só estudar. Eu nunca precisei trabalhar quando criança. Eu, por conta própria, aos 16 anos, eu quis fazer algo que por acaso me pagavam para fazer, mas eu faria até de graça. Então eu sei que isso me ajudou consideravelmente. Outra coisa importante, os meus pais
me levaram para a igreja desde cedo, me ensinaram princípios cristãos, eu aprendi sobre a questão de fazer um bom trabalho, de fazer tudo para a honra e glória de Deus, então isso também me ajudou, isso também me influenciou. Então eu vejo pessoas que vivem um cenário completamente diferente, um cenário no qual eles assumem responsabilidade muito cedo, não tem tempo de estudar, não tem tempo de se formar, e fica com esse gap. Esse gap muitas vezes vai passando de geração em geração, e isso, como eu falei, me entristece profundamente. Mas a forma para resolver isso, a forma para fazer com que as coisas elas mudem de fato, ela não passa simplesmente por você chegar e falar, como eu mostrei na tabela. É assim, agora vai ser assim. Essa é a regra, essa é a lei. É uma mudança completa, é uma mudança total. E o mais importante, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você parte um pouco daquela outra mentalidade que é o pessoal falando assim: ah, essa galera é folgada, essa galera é isso, essa galera é aquilo. Uma das cadeiras que eu fiz na faculdade foi uma cadeira chamada antropologia. Me impactou muito aquela cadeira, porque o papel do antropólogo ele é tentar entender o contexto do outro sem levar em consideração a sua visão. E esse é um exercício muito interessante, que ele é muito importante que você faça. Eu sou extremamente grato e eu falo assim: meu Deus, obrigado por toda a minha jornada que me ajudou, obrigado pelas decisões que eu tomei, obrigado pelas oportunidades que surgiram. Então, hoje eu trabalho da minha casa. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Hoje o meu negócio, graças a Deus, ele é bem sucedido. Eu sou respeitado na minha área de atuação. Sou considerado, de certa forma, uma autoridade. Então, quando eu olho para a vida que eu levo hoje, profissionalmente falando, eu sou muito grato. Aí, quando eu, sabe, às vezes eu saio daqui, olho pro meu escritório e falo: cara, minha empresa tá aqui, ó, no escritório. Eu consigo falar com pessoas ao redor do mundo, eu consigo ensinar. Mas teve um preço que eu paguei também. E é o preço do estudo, é o preço de me dedicar, é o preço de lidar com várias coisas. Tem um peso a pagar. E quando eu falo sobre empreender, principalmente na parte educacional, tem um preço muito pesado a pagar. Só que quando eu olho em comparação ao preço que as pessoas estão pagando hoje nos seus trabalhos, que elas chegam em casa exaustas e elas não conseguem mais produzir nada, nos dois casos existe um sofrimento, mas um sofrimento ele te leva para o próximo nível, outro sentimento ele te deixa estagnado. Então eu vejo essas discussões que as pessoas tentam colocar o que mais me preocupa são essas pessoas que precisam dessa grana, porque é óbvio que elas vão escutar assim: ó, você vai ganhar a mesma coisa, ou você vai ter um salário parecido, e a partir de agora você não pode mais trabalhar nessa escala, você vai mudar. É lógico que no primeiro momento a pessoa vai falar, e é bom de fato, tá? Não estou dizendo que isso não deveria acontecer. Eu só estou pontuando que muitas vezes essa pessoa vai falar assim: nossa, legal, vou ter mais produtividade, vou ter mais tempo com a minha família, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes não é isso que vai acontecer, porque se não houver uma mudança de mentalidade, eu sei que você deve escutar mudança de mentalidade e às vezes já falar: ah, lá vai uma conversa mais utópica. Não, é uma mudança de tomada de decisões. Porque algumas dessas pessoas, é o que eu falo, quando eu comecei a trabalhar e conheci pessoas maravilhosas na minha jornada, mas eu lembro de ver alguns colegas que falavam assim: cara, eu vou enrolar aqui. Tinha uma lista de coisas para fazer, hoje eu vou fazer só isso. E eu tinha algo dentro de mim tão forte de querer produzir, de querer fazer, que não, eu estava feliz em trabalhar. E eu sei que algumas pessoas nesse momento elas já não estão mais felizes trabalhando, mas elas precisam do dinheiro. E isso que mais uma vez me entristece, as pessoas aceitarem porque elas precisam, mas elas não criarem nada a respeito. Porque eu passei um tempo ali trabalhando como impressor digital, porque eu precisava ter uma oportunidade, eu precisava dar um primeiro passo, mas na minha cabeça eu tinha total clareza que eu não ia ficar fazendo aquela função por muito tempo, tanto que 6 meses depois eu já tinha sido promovido. Então é isso que eu vejo. A discussão ela é válida, existem pessoas que elas não têm conhecimento, elas não têm experiência, elas não têm discernimento, elas precisam sim de uma ajuda, elas precisam de um amparo legal, o Estado precisa ajudar nesse contexto, mas as pessoas estão colocando uma narrativa, uma briga que não vai resolver, que eu não acredito que é o que vai mudar de fato. E eu vou trazer rapidamente para os Estados Unidos, depois eu quero falar sobre o One Person Business, e por último eu quero fazer esse comparativo, o que eu vejo na minha visão que seria um bom primeiro passo. Aqui nos Estados Unidos, então no Brasil as pessoas recebem salário, então é um valor pela quantidade de horas trabalhadas, proporcionalmente, e aí esse valor é estabelecido ali no mês e tem um contrato de longo prazo, enfim, todas as leis trabalhistas. Nos Estados Unidos, as pessoas vendem as suas horas de trabalho. Quantas horas você quer trabalhar por semana? Beleza, tanto é que é comum a pessoa ter 2, 3 trabalhos diferentes. Na segunda, na terça, na quarta trabalhando tantas horas no local, no final de semana trabalhando em outro. Então essas pessoas vão reunindo ali as horas e naturalmente elas vão negociar aquelas horas. Então você vai ver uma atendente do McDonald's, por exemplo, recebendo ali as suas 14 horas, se for seguindo uma jornada como essa de 8 horas, por exemplo, é uma pessoa que vai chegar a $2.900 por mês. Um gerente vai chegar em $3.600. Às vezes as pessoas pegam esse valor e eles vão fazer a conta com o Brasil, mas não é a melhor conta que você tem que fazer, porque eles vivem em dólares, tem as contas deles em dólar também. Então é muito comum, existe uma expressão aqui nos Estados Unidos que é viver de paycheck em paycheck.
Então, existem pessoas que elas trabalham muito e elas mal pagam as contas ou sobram um pouquinho de grana e elas vão viver dessa forma. A diferença é que existe uma mentalidade de uma parte dos americanos, não são todos que vão pensar assim, às vezes acho que todo americano, mas não. Existe uma mentalidade que fala o seguinte: eu tô check em paycheck, esse trabalho aqui vai gerar uma grana e eu posso usar isso aqui para fazer outras coisas, eu posso criar um negócio, eu posso criar uma outra fonte de renda. Então existe essa visão de ser temporário. Para mim esse é o ponto-chave. Existem pessoas em 10 anos em um tipo de emprego que deveria ser algo temporário, deveria ser algo por 6 meses, por 10 meses, para que a pessoa ela pudesse ir para um próximo nível. O problema é que, como muitas vezes, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo, as pessoas elas não têm uma educação financeira com o propósito de próximo nível, elas não se organizam. Então elas vão parcelando as coisas, vão comprando coisas que não podem comprar, vão comprando coisas que não precisam, vão vivendo ali no agora, sem planejar o futuro, mas principalmente sem investir em si. Quando eu explico aqui para vocês o One Person Business, que é a questão de você investir em você, à medida que você pega uma parte do seu salário, mesmo que seja pequeno, e você começa a comprar livros, você começa a aprender, você está empreendendo e você começa a olhar oportunidades para que você possa crescer, é impossível que você não avance. Agora, lógico, eu entendo. Existem cenários que você pega uma mãe de família, você pega um pai de família que tem que sustentar a família, que ele não consegue, ele vai ter tempo para estudar. Aí qual que é a aposta? A aposta é na próxima geração. Então, como eu falei, os meus pais trabalharam por 30 anos. Os dois são aposentados. Mas a aposentadoria dos meus pais não seria suficiente para que eles vivessem uma vida confortável. Mas o investimento que eles fizeram em mim permitiram que hoje eu retribuísse para eles. Pagar plano de saúde, ajudar em compra de imóveis, ajudar em reforma, proporcionar viagens. Hoje eu consigo retribuir para os meus pais o investimento que eles fizeram em mim. Então hoje eu consigo proporcionar para eles uma saúde financeira que mesmo todos os anos que eles trabalharam, não seria o suficiente. Por quê? Porque eles estavam nessa jornada também, cuidando de 3 filhos, pagando as contas, não tinha mentalidade de investimento ainda, meu pai tinha uma mentalidade de salvar dinheiro, mas ele não sabia ainda como multiplicar aquele dinheiro, tá aprendendo. Então, nesse cenário que eu quero que vocês entendam, eu, como filho, a próxima geração conseguiu resolver isso. Conseguiu ajudar. Não foi no momento deles trabalhando, foi no meu momento, como filho, eu pude ajudar, eu pude proporcionar algo melhor. Então, hoje, eu consigo ajudar não tanto os meus pais quanto os pais da minha esposa. Nós ajudamos os 4. Eu posso fazer uma ajuda financeira mensal, eu posso ajudar, como eu falei, em compra de imóveis, compra de veículos, ajudar os meus pais para que eles tenham uma qualidade de vida, que eles tenham algo melhor. Então, eu sei que é meio utópico falar isso, eu sei que nem todos os filhos vão querer fazer isso, nem todos os filhos vão ter condições de fazer isso, mas é para você entender que não é algo que se resolve da noite pro dia, porque não começou da noite pro dia. Isso aqui, vem de muito tempo no Brasil, muito tempo. Então, para mim, é uma situação que quanto mais eu leio, você vê assim a situação, você vê as brigas políticas, você vê as narrativas que as pessoas querem colocar. Esse momento de briga não vai levar a lugar nenhum, mas é o que é, os americanos falam. Não é algo que vai se resolver agora e não é algo que vai se resolver para todo mundo ao mesmo tempo. Então eu vejo que essa discussão, ela serve para você analisar o seguinte. Provavelmente você que me assiste aqui no YouTube, talvez, né? Posso estar enganado, mas você não passa tanto nessa realidade de ser um funcionário que tem uma escala XYZ, mas às vezes você como empresário está vivendo assim, sem saber o dia de amanhã, sofrendo com seus desafios, etc. E a minha sugestão, né, a minha pauta que é, as pessoas elas precisam aprender a gerar receita. Isso vai ajudar a resolver parte desse problema, porque se o empresário que é desse setor de mercado, saúde, serviço, restaurante. Tem muitos restaurantes que eles não sabem como criar uma estratégia que não seja simplesmente baixar o valor. Eles não sabem criar novas fontes de lucro, eles não sabem criar novos negócios. Muitos não sabem. E a cadeia toda sofre. Se as empresas crescerem, as boas empresas crescerem, você pode melhorar a situação. O problema é que muitas pessoas confundem faturamento com lucro, receita com a despesa. As pessoas não entendem o contexto empresarial, não entendem o jogo empresarial. Então existem muitos negócios que a pessoa olha e ela fala, aqui tem muita grana. Não, e o cara tá ali apertado, tá sofrendo, tá com uma situação financeira bem delicada. A empresa tá prestes a quebrar. Muitos negócios não tem nem 3 meses de caixa, senão vão à falência. É um problema geral. É uma falta de habilidade empresarial, é uma falta de capacidade de gestão, é uma falta de visão profissional, é uma falta de maturidade profissional. O problema é, se as pessoas continuarem sempre esperando que o governo, que o Estado resolvam seus problemas, lutem as suas batalhas, nós vamos ver sempre nesse cenário. Lógico que medidas precisam serem trabalhadas, mas olhando o contexto, não somente a questão política, não somente para mostrar que estão levantando determinada bandeira, quando na verdade é por interesse político, é só a narrativa. Mas a verdadeira mudança ela vai acontecer a partir do momento que os profissionais, os empresários,
eles tiverem essa indignação de falar o seguinte: não é possível, cara. Não é possível que nós não possamos ir para um próximo nível. Não é possível que nós não possamos avançar. Esses dias eu vi números mostrando, por exemplo, comparando o PIB do Canadá com 24 milhões de pessoas, fazendo um comparativo, né, da população, enfim. Você pega uma China que um tempo atrás copiou 100% do nosso projeto espacial e agora a China fazendo coisas bem avançadas. A política é algo que tem atrapalhado, mas as pessoas não se indignarem em assumir o protagonismo de suas vidas é pior ainda. E é isso que eu falo: investir em você para que você possa ser um profissional melhor, ter novas ideias e analisar as oportunidades. E mais uma vez, eu divido em dois grupos. Um grupo que dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa agora. E essas pessoas a gente precisa cuidar. Precisa olhar para elas e buscar proporcionar algo melhor para essas pessoas. Eu busco, né, sempre que eu faço contratação, sempre com o meu time, eu sempre busco pagar melhor, eu sempre busco recompensar, eu sempre busco incentivar. Eu tenho muito essa questão de crescimento, de você realmente ajudar, de você apoiar. Nem todo mundo vai querer ser ajudado, nem todo mundo você vai conseguir ajudar. Mas para mim existem pessoas que o modelo é esse. Elas querem ali minimamente e você tem que respeitar. Nem todo mundo vai ter a mesma mentalidade, nem todo mundo tem os mesmos desejos, nem todo mundo tem a mesma disposição. Mas se você sente esse desejo no seu coração de crescimento, de ir para um próximo nível, de mudar a realidade, começando por você, das pessoas que você ama, das pessoas próximas, isso vai impactar outras áreas, vai impactar o mercado, o momento é esse. E quando eu falo sobre o One Person Business, é que começa por você. Essa mudança começa por você entender que se você não desenvolver novas habilidades, se você não procurar problemas que pessoas não estão resolvendo, se você não entender a dinâmica do mercado, você entender que você não pode ficar com a manada, você não pode ficar na corrida dos ratos, você não vai ter essa mudança. E outra, eu particularmente, hoje é sexta-feira, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, eu comecei a gravar ontem uns arquivos aí, ficou meio corrompido, eu fui gravar, ficou ruim o áudio, enfim. E eu tô gravando agora sexta-feira. Sexta-feira é um dia que eu, particularmente, eu busco deixar minha agenda livre. É um dia que eu tomei a decisão, quero deixar minha agenda livre na sexta-feira, para que eu possa fazer qualquer outra coisa. Eu tomei essa decisão como empresário. Isso significa que eu não trabalho de forma alguma, minha mente nunca vai parar. Existe uma diferença entre horas trabalhadas, criação, produção, tem fim. Eu não vou entrar nesse mérito porque esse vídeo já tá ficando longo demais. Mas eu realmente queria ter essa conversa genuína com vocês. Vocês que me acompanham aqui e querem saber a minha opinião. Eu tenho uma visão muito clara que nem todo mundo nasceu para ser empresário, nem todo mundo tem saúde emocional para ser empresário, nem todo mundo vai ter resiliência para ser empresário. Existem algumas pessoas que elas vão estar muito bem, obrigado, recebendo ali seu salário, trabalhando as suas horas, fazendo ali o seu papel. E eu vejo que é isso, é sobre você fazer o design da sua vida, o que você quer, não o que os outros estão empurrando para você. Porque às vezes tem algo que nem te incomoda, e tantas pessoas falar que isso é ruim, você passa a se incomodar. Mas tem o outro lado também. Então, é isso. Eu não sei o que é que vai acontecer, como é que vai tramitar. Eu busco não acompanhar tanto assim, porque é um assunto que mexe muito comigo. Eu fico indignado, eu fico com raiva das narrativas, eu fico vendo, poxa, como é que essas pessoas... Mas é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho colegas brasileiros aqui que eles trabalham em construção nos Estados Unidos. Só que como é que eu vou chegar para esse cara que ele passa 10, 14, 15 horas trabalhando, pesado, que ele chega em casa exausto, não consegue nem levantar o braço, e falar para ele: cara, escreve um e-book? Eu não posso, não tenho como. Mas eu posso falar: olha, a tua esposa nesse momento agora, ela tá em casa com os filhos, vamos ajudar ela a escrever um e-book, vamos criar uma nova fonte de lucro. Isso eu posso fazer. Mas enfim, esse era o papo de hoje. Eu quebrei a programação aqui pra gente pra ter essa conversa. Meu objetivo aqui não é criar polêmica, nem nada, é conversar com você sobre esse assunto, porque é um assunto que todo mundo tá discutindo. Mas não é só isso. Tem muitas coisas antes disso. E isso precisa ser conversado, isso precisa ser despertado. Então, se pelo menos uma pessoa assistir esse vídeo e falar assim: cara, quer saber? Eu vou assumir o protagonismo agora no meu negócio. Eu vou desenhar como é que é a minha rotina, quantas horas eu quero trabalhar, que horas eu quero fazer. Faz o design, não deixa que ficar olhando para o que dizem. O que você quer? Tem momentos que eu quero trabalhar direto, que eu tô empolgado, mas é muito bom você ter o controle. Tenha o controle da tua carreira, do teu negócio. Vai demorar um pouco em alguns casos, outros vai ser um pouco mais rápido, mas se você tiver na mente o que você quer, você sabe que você vai buscar. Eu não queria trabalhar, eu não me via. Chegou um momento que eu não me via mais trabalhando em escritório, não me via, porque eu tinha tantas ideias, eu queria fazer tanta coisa, mas por uma época eu estava super de boa, super tranquilo. Cara, posso passar o resto da minha vida aqui, mas a tua mente vai mudando, a tua mente vai ampliando, e aí uma vez que a tua mente expande, ela não volta. É isso, esse era o papo, fique com Deus e até a próxima.